Olá pessoal, vamos para a nossa aula de número 5 do Level 1, number 5, Level 1, de conversação. O título de hoje é I'm Hungry, né? Os dois personagens são Thomas e Sarah. Thomas e Sarah. Vamos ler, como sempre, o nosso texto. Hi Sarah, how are you? Fine, how are you doing? Okay. What do you want to do? I'm hungry. I'd like to eat something. Where do you want to go? I'd like to go to an Italian restaurant. What kind of Italian food do you like? I like spaghetti. Do you like spaghetti? No, I don't. But I like pizza. Bom, o texto bastante fácil, não é muito complicado. Eu costumo dizer que não é muito complicado também quando a gente sabe, né? Quando a gente não sabe parece que é difícil, né? Se eu tivesse vendo um texto desse em chinês, talvez eu tivesse mais dificuldade do que vocês. Então, I'm hungry, eu estou com fome, com fome. Às vezes a pessoa está com muita fome. Quando a pessoa está com muita fome, em vez de falar hungry, a pessoa fala I'm starving. Starving é faminto. Como é que se soletra starving? É igual estrela, né? S-T-A-R S-T-A-R-V-I-N-G. Starving. Isso é faminto. Então eu posso estar com fome normal. I'm hungry. Ou I'm starving quando eu estou com muita fome. Os personagens do Thomas e a Sarah, né? E aí eles começam pelo Thomas, e o Thomas diz, Hi Sarah, how are you? Nosso famoso how are you, que você já tem visto aí ao longo dessas lições, né? Como você está? Né? How are you? Né? Você lembra quando a gente quer saber quando a pessoa está, a gente pergunta how are you? E quando a gente não está a fim de saber, só fala how do you do? E a pessoa responde how do you do e vai embora. Só que esse how are you, hoje em dia, as pessoas também estão fazendo assim. Fala how are you, o sujeito responde how are you e vai embora e não quer saber de como a pessoa de fato está. As pessoas educadas deveriam responder um how are you, né, explicando como estão de fato. Então a pessoa responde, a Sarah responde fine, fine. Olha a pronúncia, não falo né? Fine. Em final de palavras em inglês, repito mais uma vez, é coisa que praticamente não se pronuncia. Então, fine, ok? No número 1, quando a gente pronuncia o número 1, a gente vai one. Repararam que o não é pronunciado? Outra palavra, a palavra sorriso, escreve S-M-I-L-L, smile. Não falo também, tá? Ali o L vira até um O, né? Smile. Então, fine. Fine é um sinônimo de ok. Fine, de fato, se você traduzir ao pé da letra, é fino. É uma maneira de dizer que estou bem, né? Está tudo fino, está tudo ok, né? Fine. How are you doing? How are you doing? Ok? Não é doing, não é doing. Eu até brinco com meus alunos, amendoim é uma coisa, amendoim, se fosse falar aí o doing, no Brasil fala doing, não é assim. Não se pronuncia esse G, que vem no final de uma palavra, quando ela termina nesse ING, do, e o do não é do, é the, doing. How are you doing? Bom, o verbo to do é o verbo fazer. Se a gente for traduzir ao pé da letra, pareceria assim, como você está fazendo, né? Mas de fato é como você está indo, né? A gente usa o verbo ir, eles usam o verbo fazer. A tradução, logicamente, não deve ser de palavras, mas de ideias. Esta frase é usada na mesma situação em que nós usamos a nossa frase, como você está indo, né? Como vai, ok? Então, how are you doing? Ok? E aí o Thomas responde, ok. Esse nome de fine, ok, uma maneira curta de se responder que está bem, ok? Aí, continuando, a Sarah fala, what do you want to do? Essa aqui é bastante legal, porque vocês vão reparar que tem um T no what.
Depois, eu não falei, quando eu pronunciei what do. Mais uma vez, devo lembrar vocês. Quando uma palavra termina com uma letra e a próxima começa com outra, e que tem som bem parecido, a gente mata o som da letra da primeira palavra falada. Ou seja, o T vai morrer por causa do D. E vai ficar assim, what do, ok? What do you want? Olha lá que não tem um T no want e tem um T no to. Então não vai falar want to, né? Os caras não ficaria cacofônico, ficaria parecendo um chinês falando assim, want to, né? Então, what do you want to? Want to do, ok? Então, olha só, what do you want to do? O que você quer fazer, ok? O want é o verbo querer, to do é o verbo fazer, e o que você quer fazer é what do you want to do? E aí o Thomas responde, I'm hungry. Eu estou com fome. Se a fome fosse imensa, seria I'm starving, ok? Então, I'm hungry. I'd like. Que D é este aí? Bom, vocês que são alunos iniciantes irão estudar um tempo verbal chamado condicional em inglês. Condicional recebe esse nome, mas equivale na nossa língua ao futuro do pretérito. Bom, falar isso às vezes está falando grego, né? Porque ninguém sabe o que é futuro do pretérito. Estudamos verbos há tanto tempo atrás, a maioria dos meus alunos são adultos, a menos que sejam jovens, estarão estudando isso há pouco tempo. O futuro do pretérito era chamado de condicional na língua portuguesa. Só que houve uma reforma ortográfica que mudou isso e mudou o nome do tempo verbal e passou a chamar ele de futuro do pretérito. Veja que coisa estranha. Futuro é o que está à frente, pretérito é o passado. O futuro do passado não faz sentido, não tem lógica para mim, eu acho que não deve ter lógica para ninguém que pare para pensar no significado dessas duas palavras. Mas para que vocês tenham uma ideia da utilização do futuro do pretérito, é usado para a gente falar coisas que dependem de algo, para uma condição ter sido atendida para que ela possa acontecer. Por exemplo, eu trabalharia desde que não tivessem pagado o meu salário. Pagado é o participo passado do verbo pagar. Pago ou pagado, tá? Porque senão pode achar que eu não conheço o português. Então o verbo pagar pode ser pagado no participo passado, eu havia pagado, eu havia pago, ok? Agora, quando eu falo eu trabalharia, eu beberia, eu estudaria, isso para nós é hoje chamado de futuro do pretérito. Na nossa língua, repare que o futuro do pretérito é feito colocando a terminação. Nessa terminação, trabalharia, ia, né? Nós trabalharíamos, beberíamos. Para nós, a feitura do futuro do pretérito é colocando uma terminação no final do verbo. Só que em inglês, além de não chamar de futuro do pretérito, mantém o nome que a gente até usava no passado de condicional, conditional, é feito colocando a palavra would antes do verbo. Would é W-O-U-L-D. Vou repetir, ó. W-O-U-L-D. Então, se eu quero falar assim, eu beberia, o verbo beber é o verbo to drink. Eu tiro esse to e falo assim, I, que é eu, né? I would drink. Em vez de botar ia no drink, eu botei um would, essa palavra antes para fazer o verbo ir para o condicional. Isso é legal porque quando a gente faz futuro, a gente usa também uma palavrinha antes do verbo. Eu falo assim, I will drink, eu beberei. Reparem que a gente bota a terminação no verbo e eles gostam de colocar uma palavra antes do verbo para fazer condicional e para fazer futuro. O would é W-O-U-L-D e o will é W-I-L-L. Will, não é will, fazendo bico, tá? É will, é W-I-L-L. Colocando essa palavra antes do verbo, ele vai para o futuro. Bom, só que eu posso pegar esse would e encolher.
em vez de escrever a palavra would, eu posso botar o sujeito, como está nessa frase que nós vimos aqui, e colocar um apóstrofo, que é o nome do sinal é apóstrofo, não é apóstrofe, botar um apóstrofo de. Esse de, nesse momento, está fazendo o papel do would. Nós veremos ao longo do nosso curso que esse apóstrofo de tem outras aplicações na língua. Eu não vou falar de todas elas aqui, porque senão cria uma confusão tremenda na cabeça de vocês que sequer estudaram esse tempo verbal, que é o condicional, né? E quem já estudou comigo estudou ainda pouco sobre essa matéria. Mas onde está o apóstrofo de seria o nosso would, que está fazendo o condicional nesta frase. Então a frase é I'd like. Like é o verbo gostar, to like é o verbo gostar, I'd like eu gostaria. I would like, eu gostaria. I'd like to go. Olha aí o verbo, no infinitivo, verbo ir, ó. I'd like to go, eu gostaria de ir to a algum lugar. Veja bem, você está vendo um to antes do go e você está vendo um to depois do go? Olha que interessante. Reparem, antes de um verbo, o to não tem tradução. O to antes de um verbo coloca o verbo no infinitivo. Nós já vimos isso aí nas nossas aulas sobre infinitivo. Então, to go. Esse to que está vindo antes do verbo está colocando o verbo no infinitivo e não tem tradução. E esse to que vem depois? Esse to, se vier depois de um verbo, tem tradução. É a preposição para. Então reparem, como é que eu sei que o to não tem tradução ou que o to é a preposição para? O to que não tem tradução está antes do verbo. E o to que tem tradução, que é preposição, vem depois. Então olha só, você está vendo duas palavras, as duas palavras, uma única palavra com duas aplicações diferentes na mesma frase. Aliás, uma bem próxima da outra. Então, por que é importante estudar gramática? Porque estudando gramática, a gente é capaz de identificar essas coisas com muita velocidade e não ter dúvida no que está fazendo nem no que está vendo. Então, olha só, continuando aí, né? I'd like to go to. Eu gostaria de ir para. Eu gostaria de ir a. O to pode ser a preposição para ou a preposição a, né? Para uma direção, para um lugar, a uma direção, a um lugar. Cuidado porque tem outras preposições para na língua inglesa. Este to é o para, usado para indicar direção, para algum lugar. Existe um outro to que é for, que é usado de maneira mais simples na explicação nesse momento, para indicar para fazer algo, para escrever, para ensinar. Para escrever eu uso um lápis, for. Ok? Esse para utilidade não é a mesma coisa que para direção. Aliás, eu falei lápis em inglês, as pessoas pronunciam pencil no Brasil, mas a pronúncia é pencil. P-E-N-C-I-L, ó. Pencil, ok? Pencil. Caneta é pen, não vai tratar a caneta como pen, porque pen é dor. Se eu falar, I have a pain in my pocket, eu tenho uma dor no meu bolso. Na verdade é pen, caneta, e pencil, parente da pen, ok? A outra coisa também em matéria de pronúncia. Lembra da pen, P-E-N, que você aprendeu no colégio como pen, e a pronúncia é pen. Você deve ter aprendido também que o número 10 é tem, não tem, é ten, ten. Tem, não existe essa pronúncia em nenhuma palavra em inglês. Tem é a pronúncia do verbo ter. Ele tem, no presente da terceira pessoa do singular masculino, ele tem. Não é tem, é ten, ok? Ten, pen, pencil. Mas voltando aqui à nossa aula, né? I'd like to go to an Italian. An Italian. Bom, nós estudaremos futuramente sobre os artigos em inglês, né? E vocês descobrirão que só existe artigo indefinido no singular em inglês. O que é isso? Bom, artigo indefinido
para nós é uma, uns, umas. Em inglês só existe uma, ok? O é a letra A, o uma é a letra A também. Porém, esse A dependerá da palavra que vem após. Porque se a palavra que vem após tem som de consoante, fica um A mesmo. Mas se a palavra que vem após tem som de vogal, aí a gente tem que botar um N para emendar. Imagina se eu falasse assim, a Apple. Esse AE ia ficar uma pronúncia cacofônica, como se eu estivesse gaguejando. E aí o que acontece? Ao colocarmos o N, a gente consegue pronunciar isso de maneira mais redondinha. An apple, an Italian, ok? Então esse N está aí só para facilitar a nossa pronúncia. Devo fazer uma parte, não é matéria para ser estudada hoje, vai ser estudada lá na frente, mas tudo que já foi falado anteriormente acaba ajudando a compreensão lá na frente. Disseram para nós que A vem antes de palavra com consoante e AN vem antes de palavra com vogal. Eu quero dizer que isso aí não é a regra. É A vem antes de palavra com som de vogal, aliás, de consoante, e AN vem antes de palavra com som de vogal. Existem consoante muda, existe letra em inglês que é vogal, mas tem som de consoante, e nós vamos ver em breve essa matéria. Quero dizer que não é um monte, são duas exceções. Uma exceção quando se trata de A e outra exceção quando se trata de AN. Não é nada de bicho de sete cabeças. Praticamente 99% das vezes é A antes de consoante e AN antes de vogal. Porém, não é uma regra absoluta. Tem suas exceções que nós veremos mais adiante. Aqui, ó, an Italian. Bom, vocês devem perceber, Italian é uma nacionalidade e também pode ser o nome de um idioma, né? O italiano. Italian pode ser italiano, italiana, italianos ou italianas, depende até se for usado como adjetivo. E o que ocorre? Nacionalidades e idiomas sempre com letra maiúscula. Por isso vocês devem estar vendo aí um I maiúsculo. Então, se você vai escrever English, tem que escrever com E maiúsculo. Português tem que ser com P maiúsculo. Não me escreva nunca nacionalidade ou idioma com letra minúscula. Então ele quer ir ao Italian. Italian o quê? Restaurant. Ó, restaurant. Não é restaurante, ok? Restaurant. A sílaba tônica está no res. E o T, a gente mata na hora da pronúncia, né? A gente trava ali a língua na hora que chega no T. Então a pessoa está querendo ir a um restaurante italiano. Repare, italiano é o adjetivo do restaurante. O adjetivo em inglês vem antes do substantivo, enquanto a gente falaria restaurante italiano, eles em tese estão falando italiano restaurante, ok? Só quero falar sobre a palavra Itália. Itália se escreve I maiúsculo, logicamente, né? T-A-L-Y. A pronúncia brasileira eu preferia Italy. Italy. Não está errado, está correto, dá até culto falar Italy. Mas os americanos acabam mudando esse T do Italy para um troço meio R, meio D, Italy, 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 ok? Italy, Italy. Então é meio R, meio D, um troço que não é um som que a gente tem na nossa língua, nem é R, nem é D. Mas cuidado, então, Italian não muda. Mas Italy, você pode estar encontrando as pessoas pronunciando dessa maneira nos Estados Unidos, ok? Os britânicos não vão fazer isso, mas os americanos sim. Então, eu gostaria de ir a um restaurante italiano, né? É a tradução para a frase. E aí a Sarah fala, what kind of Italian food do you like? Olha aí, ó, what kind of. Reparem que a palavra kind, eu posso juntar o D com o O, só que esse OF não se pronuncia off, igual o brasileiro gosta de pronunciar. A pronúncia é of, é som de V, ou of, é o som do F, nesta palavra tem som de V sempre. A preposição que se pronuncia off, com som de F, é aquele OFF,
com 2 Fs. Esta aqui é of. Então repara, what kind of... Esse som do V do of dá para juntar com Italian. What kind of Italian food do? Não quero nem dizer o que esse som poderia parecer para um brasileiro se eu falasse as 2 palavras juntas, repetindo os 2 Ds. Então, o que eu já disse anteriormente? Quando tem uma palavra que termina com uma letra, outra que começa com uma letra igual, ou que tem um som parecido, a gente mata a primeira. Então, food do you like? Então, what kind of Italian food do you like? Que tipo de comida italiana você gosta? E aí o Thomas responde, I like spaghetti. Spaghetti. Reparem que os americanos gostam de transformar desses T's aí em um som meio R. Spaghetti, em vez de spaghetti. Mas não está errado falar spaghetti, ok? Se você falar, tá certo. Só que eles gostam de distorcer esse som para um som meio R. I like spaghetti. Eu gosto de espaguete. Do you like spaghetti? Você gosta de espaguete? Bom, esse do tá aqui na frente, do sujeito, indicando que é uma pergunta que vem dali para frente e no presente. Então, do you like spaghetti? Você gosta de espaguete? Se eu trocasse esse do por um did, viraria passado. Você gostava de espaguete? Did you like spaghetti? Se eu colocasse no lugar desse do will, W-I-L-L, ia virar uma pergunta no futuro. Will you like spaghetti? E se eu colocasse aquele would que eu falei para vocês aí, W-O-U-L-D, no lugar do viraria uma pergunta no condicional. Would you like spaghetti? Então reparem, você gostaria de espaguete? Então, ó, do you like spaghetti? Did you like spaghetti? Will you like spaghetti? Would you like spaghetti? You like spaghetti não mudou. O que mudou foi do, o will, o did, o would que foi colocado na frente da frase. Viu como é que eles pensam diferente da gente? Eles têm uma solução diferente da gente? Ao invés de escrever terminação nos verbos, eles preferiram nas perguntas usar esses auxiliares que não têm tradução, mas colocam o que vem depois dele no presente, no passado, no futuro, no condicional, quando se trata de uma pergunta, ok? Então, você gosta de spaghetti? Do you like spaghetti? E aí a Sarah diz, no, I don't. Não, eu não gosto. Não, eu não. Nós estudaremos sobre essa expressão aí do I don't, que aparece aí também mais à frente, ok? Mas ela poderia ter falado no, e falando de maneira sem ser grosseira, né, daria o mesmo resultado. No, falava assim, né, não pode falar no, senão choca. Porque se a pessoa fala assim, você me ama? Não. Aí a pessoa até sai mais magoada do que deveria, né? Então, no, I don't. Não, eu não. But I. Olha só. Quando uma palavra termina com a letra T e a próxima começa com som com uma vogal, dá pra gente emendar e virar um som meio R. But I. Ok? Ele fala but I. But I. But I like, sem falar o E, né? Like. But I like pizza. Mas eu gosto de pizza. But é mais, no mais com M-A-S, né? Porém, todavia. I like pizza. Eu gosto de pizza. But I like pizza. Ok? Então vamos voltar lá em cima e vamos fazer a leitura do nosso texto, né, de maneira pausada comigo, como a gente sempre faz nas nossas aulas. Hi, Sarah. How are you? Fine. Fine. How are you doing? Okay. What do you want to do? I'm hungry. I'd like to eat something. Where do you want to go? I'd like to go to an Italian restaurant. What kind of Italian food do you like? I like spaghetti. Do you like spaghetti? No, I don't.
but I like pizza. Ok? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula.